Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dentfix Cast, o podcast da Dentfix gravado diretamente do CIOSP desse ano de 2026. Aqui a gente fala sobre diversos temas da odontologia. E para falar sobre um tema muito importante, eu estou recebendo aqui agora a doutora Eduardo Martins. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Opa, prazer, Adriano. Como sempre, um prazer. Doutor, para a gente começar bem o nosso papo, queria que o senhor brevemente se apresentasse para quem nos ouve, um pouquinho da sua trajetória, área de atuação e tudo o que achar mais Joia. interessante. Meu nome é Eduardo Martins Ferreira, sou já cirurgião dentista desde 1997, foi ontem, né? E sou formado pela faculdade lá de Lins, né, Unimep, fiz pós-graduação na Unesp, na São Leopoldo do Mandique. Sou especialista em dentística restauradora, mestre e especialista em prótese e especialista em implantodontia. Perfeito. E acompanho o implante desde o iniciozinho, logo que eu me formei, grudei no Dr. Mário Perussi, e aí viramos grandes amigos, parceiros, né? A gente mantém um curso lá na All Lins, sempre, desde então, com especialização de implante, e eu cuido da parte de prótese, da parte mais difícil, sempre. Eu ia falar isso, você cuida da parte que deixa o pessoal com o cabelo em pé. Com certeza, todo mundo corre, todo mundo que faz especialização de implante vai para o sangue, vai para a cirurgia, na hora da prótese não quer saber, né? Fora. Eu brinco do que até lá na empresa, quando todo mundo entra para poder fazer a parte comercial, aí a gente tem que fazer os treinamentos para explicar sobre implante, né, e sobre os componentes. Cara, sobre implante já é difícil a pessoa entender. Mas a hora que chega a prótese, Fica o que doido, é cada né? componente, Fica até doido. assimilar o que é um transferente, Cada detalhe cara, é um caos. do que serve para quê, né? É complicado, Exatamente. realmente. Mas é um tema que quando você entende, você vê que faz todo sentido Com certeza. pensar em cada detalhe, né, para poder entregar um bom resultado no final das contas. Com certeza, o foco principal é sempre o paciente, né? É isso, chegar na qualidade final, é isso é o primordial, né? Sem dúvida. E, Du, para a gente chegar no tema principal, que a gente vai falar sobre a questão da parte do fluxo digital, né, do escaneamento da coroa sobre o implante, falar sobre a questão do T-Base fresada de silicone, eu queria, para a gente ir esquentando esse assunto, que você dissesse o quanto você acha importante o cirurgião pensar na prótese no momento da cirurgia. A prótese é a resposta final. O teu paciente entra no consultório e ele não quer saber quantos implantes você vai pôr na boca. Ele quer saber da prótese na hora ali de mastigar e não ter dor de cabeça. Esse é o final. É isso que ele quer. Ele vai no seu consultório para buscar a prótese, né? E ter conforto. E a função do dentista é essa, trazer conforto. E eu faço prótese desde o básico, então eu comecei lá fazendo a moldagem, e realmente é trabalhoso, são vários passos que a gente tem que passar para chegar no final de uma qualidade boa na prótese. O paciente não vai ficar te enchendo o saco, não vai ficar te ligando, não vai ter problema com isso. Então, assim, são vários passos que a gente tem que seguir e não pode pular. E aí o digital virou a chave. Exato, virou a gente vai chegar nisso, né? Vamos Porque, lá. o que você. Qual é a maior vantagem, tá? Qual a maior vantagem hoje com o lance do fluxo digital na vida do planejamento, do planejador ali da. Cara, é a eliminação de vários passos, tá? Porque na fase analógica que a gente chama, então a gente tem o paciente. Primeira coisa que o profissional faz, vai lá e molda o paciente. Ele molda o paciente, muitas vezes manda protético, o protético se vira para consertar, para ver como que vai fazer ou não. E aí, qual que é o passo? Começa desde o momento que ele escolheu o material para fazer a moldagem, e aí ele tem o passo do ato da moldagem, né? Ele vai obter um molde que é o negativo da boca, e nesse negativo ele tem que fazer vazar o gesso para virar o positivo. Mas não é só vazar o gesso. Tem que vazar a gengiva artificial, tem que colocar o análogo na posição correta. Tem muitos detalhes. Antes ele teve que pôr o transfer na boca, né, o transferente, e aí fazer o raio-x para ver se estava certo, na posição correta.
para ir passar. E aí você vaza o gesso, terminou de vazar o gesso, tem um modelo, aí você tem o positivo daquela cópia que você fez e manda para o protético trabalhar. Aí já, a partir desse momento, não depende mais de você. Aí vai passar a ser o protético. Mas se você não fez a parte correta aqui do início e vai mandar para o protético um modelo, ele não vai trabalhar na boca, ele vai trabalhar no modelo. Esse modelo tem que estar fiel à boca. E muitas vezes, nesse processo, são vários passos, ele não consegue chegar no modelo perfeito. Sim. E aí o protético, você vai olhar a prótese no modelo que você confeccionou, tá bonito, chega na boca e não encaixa. Esse é o tchan da história. E aí depende também do protético que vai chegar lá. Porque daí ele vai confeccionar aquilo e o chato da prótese, que é? Você fazer etapa por etapa, provar na boca do paciente. Então ele vem várias consultas do seu consultório para você provar metal, depois você vai provar cerâmica, depois você vai fazer ajuste para ele, dar o glaze e chegar no final. Isso se não tiver nenhuma intercorrência. Sim. E ele tiver que transferir, fazer uma nova moldagem daquele A gente processo. está falando do melhor cenário, é tudo isso. Muito moroso, muito moroso. E possibilidade de erro em um passo desse, você volta uma etapa. Não volta para o zero, mas volta uma etapa. Uhum. E aí esse processo fica moroso. E a gente não tinha uma novidade, não tinha um ganho disso, né? Uhum. E aí veio o digital. Antes da gente entrar no digital, doutor, Sim, muita gente que vai estar assistindo a gente pode ainda estar na graduação. sim. E às vezes não vai estar nem tendo Entendendo noção do que a eu tô gente está falando. falando. Eu queria que o senhor dissesse Sim. e passasse um pouco mais direto para De o pessoal informação. entender quanto tempo, mais ou menos, todo esse processo que você acabou de dizer dura no analógico. No analógico, no convencional, né? No convencional a gente tem, vamos supor que o paciente já está com exposto o implante, então está com o cicatrizador lá. Já selecionou o componente que vai ser usado em cima, então o paciente já vem com o cicatrizador, que é a parte protética que vai iniciar. Então ele vai ter uma consulta para fazer a moldagem, aí ele vai ter uma consulta para fazer a prova do metal, consulta da prova da cerâmica e a consulta final do glaze, se não teve nenhuma intercorrência. Então, pelo menos 4 sessões, a gente coloca aí pelo menos um mês, né? Uma vez por semana, Sim. se o seu protético for bom, e entregar uma semana. Porque aí você passa a depender do prazo do protético para ele te entregar o trabalho. Sim. Tem protético que demora um pouco mais, e aí então isso prolonga mais, né? Sim. Esse que é o inconveniente. E a gente ainda tem que lembrar que a gente está falando de um caso onde você pegou um implante bem Redondo, instalado, redondo, né? que o protético vai pegar o modelo e vai falar, não, aqui dá para fazer uma coroa, né? Porque aí a gente entra num outro campo da implantodontia, que são os pilares protéticos, são as opções que a gente tem para resolver a posição. Exato. Porque a prótese nada mais é o resultado final, mas nada mais é que o elo que a gente liga do implante que foi colocado dentro do osso, então definiu com a posição do implante, e aí nós vamos fazer o elo de ligar a prótese. E aí está o problema. Às vezes quem faz o implante não é o protesista. Uhum. Às vezes quando aí o problema fica tudo na mão dele, mas isso é melhor. Sim. Mas quando esse elo não liga com o outro, não anda a história, entendeu? Sim. Esse é o problema. Porque daí chega na tua mão um implante colocado por outro colega, e aí você vai fazer a prótese, você tem que achar uma solução para quê? Para fazer o eixo de inserção da prótese. Porque quem manda na colocação da prótese é o eixo de inserção, é o eixo que está definido na boca do paciente. E aí o que acontece? O cara coloca o implante inclinado para uma posição que não coincide com esse eixo de inserção da prótese, você tem que achar um componente que vai chegar naquela posição para fazer a correção. Tem que torcer para não estar muito fora de posição e a gente não ter esse componente para corrigir. Aí é um problema. A gente falou Fica 5 louco. minutos sobre esse tema e ia dar para entender porque todo mundo foge da prótese. Foge da prótese. É mais fácil abrir, pôr o pino, mandar embora e receber o dinheiro. Mas a prótese é assim. Tá doido, a prótese é assim. Edu, bom, então todo mundo conseguiu entender da complexidade que a gente tem nas etapas, né, para fazer a prótese no analógico. E aí chega o fluxo digital. E aí? E aí veio a novidade, né? Eu desde a época da faculdade, eu ouvia falar no escaneamento, mas era tudo muito fora da realidade. Ele não conseguia, o escaneamento que existia no Japão lá, que era feito,
era tudo muito grosseiro. Hoje não, com a tecnologia isso avançou muito e a gente consegue capturas muito precisas. Então, assim, hoje eu posso falar que eu não duvido de nada, é muito melhor do que o analógico, do que a captura de uma moldagem, mesmo que seja com o melhor material que existe no mercado. Então, o escaneamento, não tenho dúvida que é o melhor material para poder fazer a captura da imagem e passar adiante no processo, né? Certo. E a grande vantagem do digital qual é? No analógico a gente tem diversos passos que a gente pode errar algum deles. No analógico a gente diminui muito, mas a gente tem que saber também o que tem que ser feito no digital para não ter o erro. Perfeito. Beleza? E aí, quando a gente entra, então, a gente está falando que o digital foi uma evolução para o processo analógico, a gente está falando aí sobre uma série de vantagens. E eu queria que você dissesse para o pessoal quais são os principais pontos a serem observados para fazer um bom escaneamento, que é isso que eu acredito que vai ditar o restante dos processos, né? No escaneamento a gente não está livre, vamos dizer, de uma moldagem digital. Então a gente tem que deixar o ambiente da boca favorável ao escaneamento. Então tem que ter um ambiente seco e o importante é você já pensar no eixo de inserção da prótese no local que você vai instalar. Então, você selecionar o componente antes de fazer a moldagem, isso é crucial. Então o cara tem que entender de componente, isso é legal, para você poder fazer essa captura, você já fazer coincidir o eixo de inserção da prótese com a colocação do posicionamento do implante. Você conseguindo identificar isso, então o melhor componente ali para usar, ou às vezes direto do implante se estiver bem posicionado, você passa então a pensar no eixo de inserção da prótese. Qual é o grande problema que a gente tem num paciente que perdeu um elemento ou mais elementos que seja? É a gente imaginar aquela prótese na boca. Então, quando a gente imagina aquela prótese na boca, a gente tem o tamanho exato daquele dente que a gente vai dimensionar naquele espaço e a gente tem que diminuir. O que acontece? Quando a gente está sem dente, a gente tem uma inclinação adversa para a área que você perdeu o elemento. E aí a gente passa a ter um ponto de contato muito fraco. Então é importante o profissional definir isso e perceber que às vezes você vai ficar naquela prótese com um ponto de contato. E muitas vezes a gente fala que a gente faz um slice, que nada mais é que um desgaste paralelo ao eixo de inserção da prótese. Porque daí ele não vai ficar te enchendo o saco toda vez que vai no churrasco e entra comida lá e ele fica te ligando, ou sua orelha esquenta por causa disso. Então é nesse momento que a gente faz esse slice e aí a gente consegue uma face de contato. Então você conseguiu preparar a boca antes de fazer a moldagem. Preparou, a gente faz a limpeza ali da região, nem que seja com fio dental, tirando qualquer matéria alba que esteja ali impregnada entre o contato, porque ali ele não consegue escovar direito. Então passa o fio dental nos contatos. Para quê? Para a câmera conseguir capturar exatamente o que está na boca. Certo. A partir desse momento é importante o que? A gente vai fazer primeiro a captura da imagem do arco superior e inferior. E o importante, não necessita fazer uma cópia do arco total da boca. Por exemplo, se você perder um elemento, você vai um M-arco, só é o suficiente para fazer no digital. No analógico, eu sempre falo para os alunos, sempre arco total. Sim. Porque você tem que balancear, quanto mais informação protética for, melhor. Agora, no digital, não precisa. Então, no digital, os passos são, você vai primeiro fazer a captura do arco superior e inferior e vai fazer em oclusão, já com a gengiva exposto sem o cicatrizador para capturar a anatomia da gengiva perimplantar. Fez isso, aí a gente vai fazer a captura do escambare, que é o transferente digital. Nessa imagem a gente coloca em posição e faz só a captura do escambare. Pronto, você já tem o próprio software já colapa as imagens e já vai dar essa informação em STL para o protético. E a maior vantagem qual é? Ele não vai lá no teu consultório buscar um modelo. Sim. Seria o ideal e muitas vezes o pessoal manda moldagem, né?
mas você manda por e-mail. Então, você diminui esse elo, esse passo que a gente tem de comunicação com o protético, desculpa. Então, você manda por e-mail, ele recebe a imagem e aí ele vai trabalhar a imagem. E aí vem o pulo do gato. Certo. Quanto menos passo você seguir para fazer a sua prótese, melhor. Isso aí eu vejo na minha clínica diária, que eu não faço modelo virtual, ele não faz a impressão do modelo. E aí vem a vantagem da zircônia em cima do T-Base. Certo. A vantagem é essa. Quer falar? Não, pode falar da vantagem. Então vamos lá. Pode falar. A vantagem do T-Base é essa. Então, quando o protético recebe a imagem, é importante não pegar um protético que está ligado lá no fluxo antigo, analógico, porque ele está acostumado a fazer um modelo. Sim. O fato dele fazer o modelo corre um risco, ele fazer uma impressão errada. Então, ele vai fazer um modelo, fazer a impressão que pode dar certo ou não, e aí ele vai trabalhar em cima do modelo. O ideal é que não se faça isso. O ideal é que você consiga um protético que vai fazer uma coroa fresada. E aí você vai fazer o escaneamento, mandou, ele vai desenhar essa coroa virtualmente no computador. Desenhou essa coroa para o escambare que você quer. Aí você tem que passar a informação do escambare para ele. Ele vai fresar essa coroa, vai maquiar essa coroa, colocar na cor que você quer e vai te mandar. Ele pode ir lá fazer a colocação, a colagem do link ou do T-Base, né? E te mandar. Normalmente eu faço a minha cimentação desse elo do T-Base com a coroa. Então ele me manda só a coroa. E eu já peço para ele fazer um contato bem apertado. Então eu vou fazer só ajustes mínimos de contato na hora de parafusar essa coroa, entendeu? Perfeito. Então, o fato de eliminar, quando eu vejo muito protético, às vezes vem pra gente e fala assim, não, vamos fazer um modelinho, doutor. Porque ele sente a vontade de ir lá encaixar e cimentar no modelo. O T-Base é tão bem adaptado e tem são medidas exatas que vão ali dentro e vai fazer a cópia inversa para encaixar, que é perfeito. Você consegue encaixar e ir na boca, parafusar e está encaixado. Isso que é fantástico. Você diminui passo, você vai diminuir o passo. Então, o passo que você teria ali 5 passos no analógico, no digital a gente vai ter moldagem e entrega da prótese. Fatalmente, às vezes, um ponto de contato que ele deixou de deixar apertado, ou você esqueceu de fazer o slice no dente vizinho, aí você pode, às vezes, mandar para o protético de volta para ele apertar o contato. Mas, normalmente, isso não ocorre se você não pulou nenhum passo. Aí, se você seguiu direitinho essa linha de pensamento que eu falei. Então, assim, é fantástico. É fantástico. Para o paciente é fantástico. Primeiro, ver a imagem, né? Você vai lá e fala, mas que hora você vai pôr a massa dentro da minha boca? Não, não vai ter. Isso é fantástico, isso é fantástico. O paciente fica doido com isso. Cara, sensacional. E aí, o fato de você terminar e falar assim, ó, daqui 15 dias, sua prótese está na boca. Pronto. É fantástico, isso é maravilhoso. Cara, assim, então assim, esse lance das etapas que você encurta, né? A gente não tinha dito sobre isso ainda aqui nos podcasts. Você diminui essa margem de erro, né? Você reduz as chances de erro, né? Quanto menos passo, melhor. Então, tudo tem que estar muito bem acertado. Então, a verdade é o seguinte, você, como cirurgião dentista, fazer a sua parte. Prestar atenção no eixo. O que é o eixo de inserção da prótese? É quando você vai inserir aquela prótese, ter o menor contato possível, interferência possível, para que tenha uma boa adaptação no elemento que você perdeu. Show. Tá bom? Cara, a gente falou de muita coisa que não precisa nem perguntar, foi muito legal isso. Mas antes da gente encerrar, eu queria saber, cara, tem algum caso que não é indicado se trabalhar com fluxo digital? Posso trabalhar com fluxo digital em tudo? O fluxo digital, eu falo que para elementos menores, então uma fixa, 1, 2, 3 elementos, uma boca inteira mais de prótese PF1, né, que a gente fala, reconstrução só de coroa, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Dá para fazer até múltiplo, top, o encaixe fica perfeito, prótese passiva, isso é muito importante. E agora, para protocolo, ainda tem algumas etapas analógicas
que isso está evoluindo também rápido, mas ainda pega um pouco o caso, entendeu? Entendi. Tem muito pouco laboratório que ainda fresa uma barra, por exemplo, Entendi. e a gente vai cimentar. Hoje em dia, o ideal qual é? A gente faz uma barra fresada e vem com uma cimentação da parte do protocolo. Aham. Aí fica legal, mas ainda tem uma fase que a gente tem que provar na boca para conseguir fazer a captura da dimensão vertical do paciente. Entendi. Mas futuramente isso aí vai evoluir, Isso se que eu ia Deus perguntar. quiser, E o que cara. você acha que vai acontecer no futuro com essa questão do digital do... O futuro é maravilhoso, né? Agora a gente já está fazendo escaneamento de face para poder capturar sorriso e partir. Eu acho que o futuro agora é terminar esse elo de pegar todas as próteses e conseguir fazer ela digital. Então o futuro está muito próximo. Então eu acho que o protocolo ainda é o que mais pega. Entendi. Mas Logo, vai logo ter solução tá... para isso. Ah, com certeza. A gente vai desenvolver aqui na Dentfix, Sem dúvida. sem com dúvida. certeza, para a gente começar a desenvolver agora essa parte de digital para protocolo. Show demais. Beleza? Du, cara, foi um papo assim, que foi realmente uma aula dos processos aí de maneira muito fácil de entender. Isso é importante. Acho que foi muito legal. Antes da gente encerrar, eu queria que Sim. você falasse pro pessoal ainda um pouco mais onde encontrar seu trabalho. Você que aí é um especialista na área, que trabalha muito com isso, né? Sim. E às vezes as pessoas têm dúvida, né? A gente tem, voltando a dizer lá, em todos os episódios a gente fala, o Brasil forma novos profissionais todos os anos, Com certeza. muitos profissionais, e naturalmente muita gente às vezes tem dúvida na hora de começar uma carreira. Queria que você deixasse seus contatos aí, onde te encontrar, sua clínica, lá na All-Lins, tudo para o pessoal poder te acompanhar. Eu tenho consultório particular em Araçatuba, São Paulo, e dou aula em Lins, São Paulo também, que na All-Lins, né? Tem o curso de prótese da especialização em implante, que eu sou responsável pela prótese, e tem uma atualização de prótese também para quem quiser, da parte convencional, né? Não só da prótese sobre implante, e da prótese sobre implante também. É uma atualização. Quem quiser pode ver na Dentfix, lá tem o meu contato, pode Perfeito. entrar lá que A gente vai deixar vai ver o disponível também Instagram. por aí. Du, Beleza? então pra gente encerrar, uma última mensagem, o pulo do gato para quem está começando aí na carreira da prótese, que vai escolher essa especialização, qual que você acha que é a dica-chave que pode adiantar ali os processos dessa pessoa? A dica-chave entra no digital que você vai ganhar. E com certeza pode já ir caminhando para o digital, evita pular passo, que o negócio vai fluir legal e tem muito a desenvolver nessa área. Perfeito. Tá bom? Gente, esse foi mais um Ótimo. episódio do Dentfix Cast, diretamente aqui do CIOSP 2006. Foi um papo muito interessante com o Dr. Eduardo Martins. Du, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu gente pela vai ficando por participação. aqui. E Até quem o tiver próximo. alguma dúvida, fique à vontade, tá bom? Perfeito. Quiser mandar aí, depois o Adriano me manda e eu respondo. Excelente. Tá bom? Até o próximo episódio, gente. Muito obrigado.